Muito bem-vindo ao Momento da Saúde aqui no programa Encontro com a Vida. Hoje, sexta-feira, estamos nos despedindo do palestrante Tiago Rocha. Tiago, desde já, muito obrigado por ter estado conosco a semana todinha, tá bem? Mas ele não vai embora sem antes nos ensinar a fazer uma farinha toda especial que vai ajudar-nos em nossa saúde. Ontem falamos um pouquinho sobre a questão do trigo, da intolerância ao glúten, e às vezes algumas pessoas dizem que a torradinha seria uma opção. É mesmo uma opção? Isso, pastor. Mesmo com o glúten, quando nós torramos o pão, ele perde uma média de 80% do próprio glúten. Reduz até açúcar. Então, também anula a ação do bicarbonato. Ok. Então, a torrada é a melhor opção para emagrecimento, é o alimento, é o pão do emagrecimento. E quem não tem intolerância a glúten, não precisa parar com o pão completamente. Se parar com o pão completamente, essa pessoa vai começar a desinflamar, vai desinchar, é uma cura. Certo. Tá? Mas não há necessidade de parar completamente, porque o nosso corpo, apesar de agredido, ele consegue se proteger muito bem. Agora a gente vai no supermercado e encontra lá vários tipos de torradas. Eu devo buscar por qual? Então, tem, no caso sem glúten também tem lá, né? Então, eu quero um produto sem glúten. Então, tu tem que entender de tabela nutricional. E não precisa ser um nutricionista. Você olha atrás, está escrito. É para ter o que está ali, pelo menos, né? Então, vai lá, tá assim, 2,5 gramas em 4 unidades de açúcar, né? De carboidrato. Então, esse açúcar é da própria farinha, não tem problema. Mas se tiver escrito adicionado, às vezes tem 5 gramas em 4 torradas. Então, tu parou com o glúten e se encheu de açúcar. Entendi. Então, tem que olhar lá atrás. Às vezes está cheio de sódio. Geralmente, alimentos sem glúten tem bastante sódio. Mas se existir marcas que tem pouco sódio. Pode também buscar a tua torrada de trigo sarraceno. Nós temos bastante outros tipos de trigo, né? E que podem ser usados também. Então, olha no rótulo. Não tem glúten? Beleza. É mais cara? É. Dá para fazer em casa? Dá. Eu trouxe algumas farinhas, pastor. Ok, então vamos aprender a fazer essa farinha então. Tá, lembra que o trigo é completo? Para ter um bom alimento eu preciso de gordura, proteína e preciso de açúcar dentro daquele alimento, carboidrato. Como o trigo é completo, tem liga, tem proteína, tem carboidrato, por isso que ele fica tão bonito. Se eu pego e faço, por exemplo, um pão, a tapioca não cresce, por exemplo. É uma farinha que não cresce, fazer um pão de tapioca, um bolo, um mirrinho, né? Não vai. Então, o que se desenvolveu na indústria de pães? Farinhas que vão criar esse processo. O que tem que ter num pão? Estrutura, porque ele precisa ficar firme. Nós temos que ter maciez, porque o pão tem que ser macio. Ele não pode ressecar, tem que ter umidade. Né? O trigo tem tudo isso, incrível. Por isso que o trigo foi escolhido para ser o produto. Né? E ele tem liga. Então ele é liguento, ele é macio, ele é tudo. E aí eu trouxe aqui algumas farinhas que vão simular o processo do trigo e que vão dar exatamente o mesmo... É um trigo. Isso aqui vai ser um trigo feito em casa. Que coisa. Tá? Primeiro eu tenho que ter a farinha de arroz. Para quem não sabe, o arroz tem um índice glicêmico muito alto. Mas existe proteínas, tipo whey. Whey é de soro, mas para você entender em casa. Que é só de arroz. Ele é muito proteico. Arroz tem muita proteína. Então, não tem igual a lentilha, lógico, nem igual a soja, mas ele é proteico. Então, para dar estrutura a esse pão, tem que ter farinha de arroz. Para dar uma maciez a esse pão, para ficar mais macio, eu uso fécula de mandioca, que é um produto feito do aipim também. Tá? O polvilho doce também é do aipim. Tá? Na fécula, eu posso usar fécula de batata doce ou fécula de aipim. Eu gosto bastante de sugerir a fécula de batata doce, que vai dar uma maciez melhor. E também reduz o índice glicêmico do arroz. E o polvilho doce ou o polvilho salgado, a diferença é só a fermentação ou a torragem. E para dar a sensação do glúten, lembra que o glúten é da liguinha? Sim. Existe uma substância chamada goma xantana, que é essa aqui. Essa goma xantana vai dar a ação do glúten e aí vai deixar isso mais liguento. Porém, eu fiz o pão e não comi ele hoje, todo o pão. No outro dia, esse tipo de pão vai ficar seco, porque aqui não tem umidade. E o trigo tem tudo, tem umidade. Aí eu pego farinha de grão de bico e acrescento dentro. Eu até vou deixar essa receita aqui bem certinha no meu Instagram. O Instagram é palestrante Tiago Rocha. Entrou lá, eu vou deixar prontinha, tá? Para você ir lá seguir e aprender a fazer essa receita. Então, se eu quiser fazer, misturei isso tudo, as gramas tudo disso. Fechou?
O que eu vou fazer em casa? A minha mãe me disse que eu tenho que colocar 2 xícaras de trigo para tantas xícaras de tal coisa. Pode usar 2 xícaras disso. A xícara de trigo lá, a porção do trigo que for lá, é essa porção aqui. É a mesma porção. Aqui nós formamos um trigo. Interessante, né? Esse é um trigo, né? Eu acho que as pessoas podem substituir. Uma lembrança também, tá? Isso é importante. Essa farinha às vezes não faz bem para todo mundo. Comer sem glúten às vezes não faz bem para todo mundo. Então você tem que observar. Eu sou um paciente diabético. São farinhas que às vezes estão muito com índice glicêmico muito alto. Sim. Tá? Então tem que observar o índice glicêmico dessa farinha que tu comprou, esses mix. Chama-se mix universal. Tem para vender no supermercado isso aqui. Tá? Então observe isso aqui. Tem pessoa que tem dificuldade para comer aveia. Faz mais mal do que o pão. Então tu vai te conhecendo. Então se tu não tem nenhum problema com glúten, tu pode comer um pouco de pão. Não vai ter problema nenhum. Agora, se tu quiser desinflamar, aí tem que deixá-lo de lado. Deixar de lado. Tiago, muito obrigado, viu, por tuas orientações. Obrigado por ter deixado essa dica dessa receita aí de um trigo, né? E eu espero que você volte aí em outro momento para conversar com a gente, trazer mais dicas para a saúde. Eu que agradeço, pastor. Muito obrigado pela oportunidade. O pessoal de casa que quiser me acompanhar, só digita na internet, palestrante Tiago Rocha. Eu me sinto muito privilegiado em estar num programa de uma igreja tão maravilhosa, um programa religioso. Muito obrigado, pastor, por nos acordar tão cedo. Né? Tá bem, que bênção.